Será que vem favorito por aí? Pra quem não me conhece, meu nome é Jennifer. Muito prazer, sejam bem-vindos ao meu canal. E, gente, eu não ia nem gravar vlog desse livro. Porém, aconteceu um negócio aqui que eu falei, gente, eu acho que eu vou pagar com a minha língua e eu vou gostar desse livro, tá? Vamos contextualizar. Recentemente, eu com a minha amiga Duda, este é o perfil literário dela, a gente criou um clube do livro que chama Coven Literário. E a gente vai ler só fantasias. E esse foi o livro escolhido deste mês, que é Enterre Nossos Ossos à Meia-Noite, que é da Victoria Schwab. Eu já li alguns livros dela. Eu já li Ed La Rue, que é um livro super conhecido. E falaram que este livro novo dela tem uma vibe parecida com Ed La Rue. E assim, Ed La Rue, para quem não conhece, é um livro um pouco mais denso. Tem uma escrita um pouco mais descritiva. Porém, é um livro muito bom. Só que é uma história que você demora um pouco mais pra engrenar, tá? E eu já tava com esse pensamento na minha cabeça com esse livro. Falei, vixe, será que vai ser denso igual? E eu tava ali lendo, vai fazer uma semana já quase que eu tô lendo. Eu comecei sábado passado e hoje é sexta. Então, assim, eu tava demorando um pouco pra engrenar. Eu tava em 18% hoje. Hoje. E a minha amiga já chegou em 30%. Então eu fiquei tipo, será que eu não vou gostar mesmo, gente? Eu comecei a ficar meio preocupada. Então, o que eu pensei? Eu falei, não, eu vou pedir pro Kindle ler, porque pra quem não sabe, o Kindle no celular, né, no tablet, você consegue pedir pra ele ler pra você. É o leitor assistivo dele. E é uma voz meio robotizada, mas eu acho que super vale a pena quando a gente tá meio disperso da leitura, ajuda a fazer a gente a focar. E aí eu botei pra ele ler e eu tô lendo junto. E, gente, vou contextualizar para vocês sobre o que se trata a história, tá? Eu tô bem no começo, eu tô em 22%, mas aqui a gente vai ter dois pontos de vistas. Um é em 1500 e pouquinho e um é em 2019. Ambos são pontos de vista de duas mulheres e a gente vai ter vampiros. É isso que eu tenho a dizer para vocês. E também que teremos romance sáfico. Ponto. Isso aqui pra vocês precisam saber. E aí, a gente começa a história do ponto de vista de 1500 e pouquinho. É aquele negócio assim, não acontece muita coisa, você não entende. Eu fiquei um pouco perdida no começo também por conta desse negócio de tempos diferentes. Muitas personagens, porque não é só as principais, tem parentes, famílias, amigos, então é muita gente. E eu não tava assim me conectando com a história. E aí agora, gente, aconteceu um negócio muito bom que a nossa personagem principal, ambas, né, na verdade, porque como fica intercalando, às vezes tem capítulo em sequência, mas normalmente intercala entre elas. Ambas acabaram de virar vampiras e eu estou em completo surto porque foi muito bom. Pelo menos a do passado foi muito bom. Ao mesmo tempo que foi cômico, foi assim, caótico. Mas é assim, foi delicioso, tá? Porque ela se vinga de uma galera muito boa, muito bom. E agora eu estou no presente. E assim, eu queria começar a gravar esse vlog porque eu comecei não gostando. Tô ali no ok, tá me surpreendendo agora. É um calhamaço. Tem 400 e lá vai cacetadas páginas. Se não tiver mais, que eu acho que tem mais, é que no Kindle fica diferente, né? A quantidade de páginas. Eu acho que eu vou gostar. Então, eu vou contando aqui pra vocês. Estou em 23%. E hoje é sexta-feira. Minha meta é finalizar ele até domingo. Como eu vou ter que ficar aqui na minha mãe, eu vou estar mais de boa, né? Então, vamos lá. Eu vou lendo e vou contando pra vocês, vou atualizando vocês. Vamos ver atualizações. Hoje já é terça-feira e eu não acabei o nosso querido livro, né? Enterre Nossos Ossos à Meia-Noite. E, gente, que tortura que está sendo esse livro. Tá, tortura é uma palavra muito forte, mas chato. Chato define este livro. Eu tô em 74%. Ontem eu li 25%. Eu não, né? O Kindle. Porque eu simplesmente desisti de ler. Então eu botei o Kindle pra ler pra mim, porque é a única forma que eu estou conseguindo avançar na leitura. Gente, é totalmente tedioso. É muito tedioso essa história. É minha opinião, tá? Então, antes que alguém venha falar alguma coisa, essa é a minha humilde opinião sobre este livro. O que acontece? Até os 30% do livro, a gente vai ver bastante sobre a Sabine, a personagem do passado. Você fica assim, ok,
E depois a gente começa a ver um pouco mais sobre a Alice, que é do presente, né, de 2019. E aí a gente vai ver uma outra personagem que vai entrar no meio da história. Então, assim, são 3 personagens, tá? Teoricamente 4, né? São 4 personagens, elas se envolvem, a história delas se interligam. O que eu posso falar pra vocês? Eu tô achando, assim, uma história bem dia a dia. Tipo assim, a gente literalmente vai ver a evolução delas no sentido delas aprendendo a lidar com a situação de ser vampiras, com a situação delas vivendo, né, lá em 1500 e bolinha, 1800 e bolinha, o quanto naquela época as mulheres não tinham vozes, né? Então, elas tinham que saber contornar situações, saber como sobreviver, né, dessa época. E as partes mais legais, juro pra vocês, é as partes que simplesmente elas se tornam vampiras e as partes que elas transformam outras pessoas. Ai, gente, mas do resto, eu tô achando muito tedioso. Muito. Em 50%, a gente descobre que tem aí uma ligação entre elas, né? Que elas vão se interligar. Que eu já imaginava que isso ia acontecer. Porque não tinha sentido nenhum a gente ver uma história de 1500 e tralalá e 2019 sem que elas se interliguem. Mas eu achei que aqui a autora, ela enrolou muito, encheu muita linguiça. Nossa, ela tá descrevendo, tipo assim, cenas, situações do cotidiano, sabe? Tipo, E assim, eu só vou terminar porque é uma leitura coletiva, né? Mas assim, não estou gostando mesmo. É uma história totalmente esquecível pra mim. Eu achei que dessa vez a autora não conseguiu me fisgar de todos. Aqui eu acho ele até um pouco mais cansativo, um pouco mais tedioso do que A Vida Invisível de Adela Rue. Eu acho que no outro livro tem muito mais acontecimentos, mais revelações. Eu acho que é isso, sabe? É que não tem acontecimentos de fato que te façam prender e ficar, meu Deus, nossa, eu preciso continuar lendo esse livro. Não, é só, tipo, situações do cotidiano mesmo, sabe? Então, assim, muito nada a ver. E aí agora eu tô numa parte que a nossa mocinha de 2019, ela se tornou vampira, mas ela está putíssima, então ela vai atrás da menina que ela acha que tenha tornado ela vampira. E aí essa moça começa a contar a história dela. Olha só que coisa. Então, eu estou agora na parte da história dela. E eu pretendo muito finalizar esse livro hoje, porque eu já não aguento mais. Esse livro é gigantesco. E, gente, parece que eu estou uma vida lendo ele. Ai, é isso, gente, é isso. Essas são as minhas atualizações. Porém, pretendo começar um outro livro essa semana, já que hoje é terça. Eu ainda vou ter que ficar por aqui na casa da minha mãe. Então, eu acho que eu já escolhi minha próxima leitura. Pode ser que seja um favorito deste ano, porque eu estou muito, muito, muito ansiosa. É um calhamaço, mas ele só tem e-book até o momento. Mas é de uma autora que eu gosto bastante. Então, vocês também vão me acompanhar aqui neste vlog. Eu esqueci de falar pra vocês que no meio dessa leitura, ontem eu comecei a finalizar um livro. Não se assustem, é um mini livro, chama Book Love para Apaixonados por Livros. Eu já tinha visto esse livro, é uma HQ, na verdade, e que foi lançado pela Mood, né? Gente, ele é simplesmente muito fofo, é curtíssimo, tem 144 páginas, mas é uma HQ, então eu li ontem à noite, era umas 11 horas? 10 horas, e acabei 11 horas, tipo, em uma horinha eu acabei. E é muito fofo, gente. Ele é literalmente cenas de falas que leitores dizem, né, normalmente, coisas que fazemos, coisas que sentimos, situações que passamos. Então, assim, eu ri muito, juro. A cada quadrinho eu tava rindo e é muito fofo, gente, muito fofo. Tá disponível no Prime, né, da Amazon. E eu achei, assim, sabe, tipo, um negócio assim pra te animar numa leitura densa que nem eu estou tendo no momento. Foi perfeito pra mim dormir em paz e eu achei muito engraçado. Tem coisas do tipo assim, eu tô rindo sozinha já. Quando a gente vai numa biblioteca, biblioteca de sebos, né? E aí a gente fica olhando assim, sente aquele cheirinho, ela fica sentindo o cheiro. Ou quando a gente vai sair de casa e a gente leva o livro, mesmo a gente sabendo que não vai ler. Ou quando a gente vai viajar e aí você tá lendo um livro, você vai levar ele.
porém você fica indecisa em qual próximo livro ler, então você leva, tipo assim, uns 4, mesmo sabendo que não vai ler os 4. Eu sempre faço isso, sempre. Então, assim, é muito fofo, gente. É uma leitura, assim, rápida, fluida demais e divertida. E super recomendo pra vocês, pra espairecer e esfriar a cabeça, sabe? E se divertir. Eu achei muito fofo. Vale super a pena. Vamos de atualizações. Gente, eu finalizei Enterre Nossos Ossos à Meia-Noite. Ei, meu Deus do céu. Que decepção. Quando a gente tem uma premissa de vampiras lésbicas, primeiro que você pense que vai ter um romance. Segundo, que eu, pelo menos, imaginei que teria muita ação esse livro. E é bem ao contrário. A gente não tem quase nada de ação. É um livro bem parado, é um livro que vai narrar várias cenas e acontecimentos do cotidiano das nossas 4 personagens. Então, assim, não tem grandes reviravoltas, não tem grandes plots. Eu acho que é mais a evolução e a gente vendo a vida dela, sabe? E me decepcionou bastante. Por isso, eu senti que eu não consegui me conectar com a leitura, não consegui conectar com os personagens. Gente, eu achei extremamente chato. Eu fiquei com sono, eu fiquei com tédio. E assim, as únicas partes que me fizeram prendeu a minha atenção foi quando elas se tornaram vampiras. Só que isso é logo no início do livro. Então a gente passa todo o resto, tipo assim, tentando entender aonde a autora quer chegar com essa história, o porquê que a gente tem um passado, depois a gente tem um presente, né, no caso um futuro, e o que essas personagens têm de ligação entre elas, porque, né, 1500 e bolinha aí com 2019, tem muitos anos aí, né, no meio. E sim, elas se interligam de certa forma, mas assim, o plot final do livro, gente, eu esperava tudo menos o que aconteceu, tá? E aí, a partir de agora, eu vou dar um pouco de spoiler pra, assim, eu não achar que sou tão ruim a ponto de não ter gostado desse livro. Eu ainda não vi nenhuma resenha sobre, mas eu quero contar um pouco mais o que acontece, ou pelo menos o que eu entendi, pra ver se vocês concordam comigo, tá? Então, teremos spoilers a partir de agora, e então pule os próximos minutos. Vamos lá. A gente vai acompanhar a história da... Perdi até o nome da primeira personagem, porque ela muda de nome ao longo do livro. E aí, por isso que os capítulos, ele tem os nomes das personagens, mas ela vai... Depois que ela se torna vampira, ela muda de nome, olha que coisa, né? Então vamos lá, peraí. Deixa eu pegar aqui. A gente vai começar com a Maria em 1532, e ela vai ser a nossa primeira vampira. Ela... Nessa época, gente, as mulheres eram feitas somente pra casar. Só que ela não queria, ela era muito jovem, e aí ela acaba sendo... Depois, quando ela fica um pouco mais velha, lá para os seus 16 anos, eu acredito, ela se insinua para um certo rapaz, porque ela sabe que ele tem dinheiro e ela quer sair dessa cidade. Só que ela conhece uma viúva, né, quando ela é pequena, e ela acha meio estranho, porque ela acha que essa viúva é uma bruxa. Ela até tem uma conversa com ela. Então a gente só tem esse parecer, tá? Que tem essa viúva esquisita e ela descobre que essa viúva chama Sabine. Aí a gente parte, eu acho que pro presente, e aí a gente conhece a Alice tá em 2019, e ela é uma estudante, jovem também, e aí numa noite ela conhece uma tal de Lotier, sei lá. Elas acabam tendo ali um affairzinho, e é isso. Então a gente não entende nada nesse começo. Depois a gente fica intercalando entre as duas. E aí, a Maria, ela, depois que ela tá mais velha, ela já se casa lá com o cara e tudo mais, ela encontra a Sabine de novo, e ela conhece um pouco mais ela, e aí a Sabine fala que ela pode ter liberdade, ela pode ter o que ela quer, se ela confiar nela. E aí que ela transforma ela em vampira. E aí, gente, quando ela é transformada em vampira, essa é a melhor cena do livro. A Maria literalmente suga todo o sangue da Sabine. Então ela literalmente mata a criadora dela. E aí, se fosse The Vampire Diaries, né, ela morreria também, mas tudo bem. Aí a Sabine morre, a Maria fica sozinha, sem entender o que de fato aconteceu.
E ela resolve. Resolve não, né? Ela está com muita sede, então ela resolve matar todo mundo. Ela mata o marido, a sogra, o sogro, e nananã. E aí ela resolve que ela vai se chamar Sabine. É isso. Entendeu? Ela quer mudar de nome e ela vai virar Sabine. Aí a gente vai ver que a Alice no presente, né, em 2019, ela acorda, tipo, muito esquisita, tudo com algumas manchas no corpo. E aí depois a gente descobre que ela também se tornou vampira. E que possivelmente tenha sido essa Lothier aí. E ela resolve ir atrás da moça, porque ela começa a ficar muito esquisita, ela começa a sentir muitas coisas. Porque aqui, gente, a única coisa que a gente conhece, né, um pouco de vampiro, é que eles não podem ficar no sol, só que aqui no caso eles não morrem. Tipo, eles ficam mais fracos, entendeu? Eles vão ficando com dor. Então, eles não podem ficar no sol também, mas eles não morrem. E aí ela tenta ir atrás dessa moça, e aí a gente vai focar mais na personagem no passado, que a gente vai conhecer uma outra personagem que é a Charlotte. Ela é uma jovem, ela mora no meio do sítio, só que a mãe dela vai mandar ela pra cidade, pra Londres, pra morar com a tia, e lá a gente vai acompanhar ela meio que debutando, né? E aí a tia vai ter que ensinar modos pra elas e tudo mais, porque ela vai debutar. E ela não quer casar, ela quer viver feliz no sítio, no meio do mato. E aí que ela conhece a Sabine, olha só. Então ela conhece a Sabine, elas se tornam muito amigas, só que elas acabam se apaixonando. E a Sabine conta pra ela o que ela é, e ela se torna uma vampira, e elas vivem juntas, tá? Então, a partir daí, elas vão ficar muitos e muitos e muitos anos juntas. Tipo assim, mais de uma década. E é só as duas. Por quê? Ao longo dos anos, a Sabine, ela foi conhecendo outros vampiros, ela descobriu várias coisas que, tipo assim, quando os vampiros fazem acordo entre eles, é como se fosse uma promessa, um vínculo, então você não pode quebrar essa promessa. Isso colocou ela em várias enrascadas. É, ela descobriu várias coisas sobre, né, eles mesmos, tipo, sobre os vampiros, que eles não podem pisar em solo de cemitério, a questão do sol, a questão da alimentação e tudo mais. Então elas passam todos esses anos juntos. Só que assim, chega uma época que a Charlotte está cansada, né? A Sabine, ela acaba se tornando uma vampira muito ruim, no sentido de, tipo, quer matar todo mundo, não tá nem aí, entendeu? E a Charlotte, não, por mais que ela tenha virado o que ela virou, ela sente que, tipo, não tá certo o que eles fazem, entendeu? Elas não têm direito de matar, assim, as pessoas. Então a Charlotte, ela resolve que ela quer matar só homens ruins. Só que aí chega num determinado momento que a Charlotte está cansada e ela quer ir embora, só que a Sabine não deixa. Elas chegam a conhecer outros vampiros. A Sabine fica muito brava. Ela vira outro vampiro mesmo, tipo, muito brava mesmo. E aí, no meio de uma noite assim, a Charlotte não tá nem prestando atenção. A Sabine faz com que ela faça uma promessa de que nunca vai machucar ela. Então a gente vai entender que aí deu merda, entendeu? Segura essa informação. Partimos para Alice em 2019 e aí ela acha a Lothier e aí a Lothier começa a contar a sua história. E adivinha quem ela é? Tananana. A Charlotte, bem, a Charlotte. E aí ela conta, a partir do momento que ela tenta ir embora, né, que ela faz essa promessa, ela começa a contar a história dela. Que a partir disso foi, tipo, meio que prisão, entendeu? Ela não conseguia se libertar da Sabine, ela tentou de tudo, até que chegou um momento que a Sabine surtou e ela fugiu. Então ela passou todos esses anos fugindo, ela se apaixonou por outras pessoas, ela tentou não transformar essas pessoas porque ela não queria essa vida pra elas, por mais que a pessoa já soubesse, só que a Sabine sempre aparecia e meio que acabava matando essas pessoas, entendeu? E aí ela meio que tem uma namorada maluca da cabeça. E quando ela conta toda essa história pra Alice, a Alice fica puta da vida, porque, tipo assim, ela não tem culpa nenhuma. Ela foi transformada à toa, entendeu? E aí, gente, é um momento que eu já não estava mais absorvendo a história. Nesse meio do finalzinho aí, aconteceu alguma coisa que eu não entendi direito. Eu acho que. Eu sei que a Sabine morre. Como? Entendeu? Mas ela morre, conseguem matar ela. E aí, como a Charlotte não pode, provavelmente tenha sido a Alice. E aí, na hora que a Alice. Aí, o final do final, na hora que elas conseguem, né, detonar
acabar com a Sabine, a Alice fala que ela não se sente ainda segura, então ela mata a Charlotte e o livro acaba assim, com ela livre, podendo viver anos, né, porque você não envelhece, e sendo feliz, sozinha. Ela só segue a vida, né? Ela conhece alguns outros vampiros que eles meio que bebem sangue não da fonte direto, né, do humano, mas eles bebem sangue. E esse foi o livro. Aí você imagina que é um plotzão? Não. É só era uma ex-namorada maluca mesmo. Então, assim, eu resumi bem resumido pra vocês, mas vocês imaginam quase 700 páginas? Porque eu achei que tinha 500 e tem 700 páginas disso. Então, gente, me decepcionou real, real. Hoje já é quinta-feira, então eu estou desde segunda tentando finalizar esse livro. Ontem eu acabei, eu falei, vou sentar, faltava 2 horas e meia. Foram assim, 5 horas de 2 horas e meia. Mas acabou. E pretendo agora ler Ignis Lacrimosa. Tô muito ansiosa e vamos ver o que vai ser dessa leitura. Vamos de atualizações enquanto eu preparo meu café. Gente, já são 10h40 da manhã e eu não consegui tomar café, pois eu estava completamente imersa na leitura. Eu finalmente comecei Ignis Lacrimosa e, meu Deus, eu não consegui me conectar muito com a leitura até hoje de manhã. Por quê? Eu li só 2 noites, só que, gente, de noite eu não consigo ler. Ontem eu estava, tipo, empolgadíssima, eu estava sem sono nenhum. Eu falei, não, hoje eu vou aproveitar, né, o feriado, assim, de carnaval, vou ler horrores, vou ficar até 3 horas da manhã. Spoiler, não fiquei. Era 11h30, eu já estava dormindo. O que acontece é que o sono me vence e eu não consigo ler muito. Então, assim, eu li na sexta 5% do livro e ontem eu li, tipo, 3%. Então, esse comecinho foi algo um pouco mais introdutório, tipo, bem pouco mesmo, 2 capítulos, gente. Não, 2 não, né? Se eu tô no capítulo 9, é uns 3 capítulos. Então, assim, a gente tá conhecendo um pouco do universo, a gente tá conhecendo um pouco dos personagens. A gente já sabe nitidamente que vai ser um Enemies to Lovers. Vou contar um pouco da história pra vocês do que eu estou entendendo, sem dar spoilers. A gente vai ter Azalea, acho que é assim que fala o nome dela. Ela mora num reino. Eu não vou saber falar o nome do reino pra vocês, gente, porque assim, são muitos nomes e nomes bem diferentes. O que eu particularmente gosto, porque se torna algo bem único, assim, do universo do livro. Mas, eu não vou conseguir pronunciar pra vocês. Ela é a primeira filha da rainha bruxa, né? E a mãe dela faleceu, então ela mora com mais 3 irmãos bruxos e com o pai. E aí o que acontece? Existe esse reino dela e do outro lado existem os alquimistas. E eles são inimigos desde sempre. Só que surgiu um inimigo maior, os necromantes. Então, desde quando ela tinha 10 anos, ela foi prometida para esse príncipe. E quando ela atingisse, né, a idade maior, ela iria se casar com ele. E aí agora a gente começa o livro com ela indo até o reino dele para ela se casar com ele. Nossa, no meio do caminho já tem ali uma luta que mostra o quanto essa personagem é poderosa, o quanto ela é muito foda. E aí a gente conhece um pouco dos poderes, né, de cada um, porque assim, ela é a única bruxa que não precisa, que não precisa não, é a única bruxa que tem um poder que não é um elemento. Ela tem o poder de controlar asas, então todo e qualquer ser vivo que tenha asas, ela pode controlar, tá? E os irmãos dela controlam elementos. Só que juntos, eles ficam muito poderosos, muito fodões, né? E pra derrotar um necromante, tem que ser mais de um bruxo, ou senão só sendo decapitado. E aí, depois quando ela chega no reino, a gente tem toda a cerimônia, né, de casamento e tudo, e a gente conhece o príncipe, e a gente já sabe que eles se odeiam muito, porque querendo ou não, foi só um acordo pra manter o reino em paz. Porque assim, gente, vai ficar muito confuso. Mas, quando surgiu esses necromantes, espero não estar falando errado, a gente teve tipo uma maldição que caiu sobre todas as mulheres, vamos dizer assim, já mulheres, né? E elas engravidavam, dentro do ventre delas nascia algo a mais do que um bebê. Então, tipo, esse bebê
meio que saía como se fosse uma criatura. Então todas as mulheres foram amaldiçoadas. E aí, os alquimistas encontraram uma cura, né, a poção, e fizeram um acordo que eles dariam essa poção para essas mulheres também do povo das bruxas, se eles se casassem. Então, assim, foi meio que um acordo há muito tempo pra beneficiar o povo mesmo, sabe? E aí, quando ela tá lá nesse reino, a gente conhece um pouco dele, né, do príncipe dos alquimistas, e ele é o nosso moreno sarcástico, gostosão, que amamos. E que mais que eu posso falar pra vocês? Gente, ele é muito brutão. Tipo, ele é muito chato mesmo. É bem enemers mesmo. Tipo, eles não se gostam real, oficial. E a gente sabe também que ela tá ali por um outro motivo, que a gente também ainda não sabe. Mas a gente sabe que ela tá ali por um outro motivo. E ela tá louca pra descobrir. Seria muito fácil, tipo, se ela tivesse ali só pra, sabe, fazer um acordo, eles poderiam, tipo, manter ela como prisioneira, sabe? E tá tudo certo, porque ela vai ficar longe do povo dela, ela vai ficar no reino deles, mas não. Então ela sente que ela tá ali por algum motivo maior, sabe? E só que eles não querem contar pra ela. E agora eu tô numa parte que eu quase não saí da cama, que ela tá lá, tipo, ela tem 3 acompanhantes, né? Só que só uma delas é bruxa, sendo que foi um pedido que ela fez que as acompanhantes dela todas fossem bruxas. Mas aí a rainha colocou uma só. E aí falam que ela era espiã, né, e tudo mais. Só que não. E aí a gente descobre agora quem é espiã de fato. Meu Deus do céu! E aí a gente tá naquele momento drástico onde a princesa, né, no caso a bruxa, né, a rainha bruxa aí, a princesa bruxa, está em apuros, muito apuros, e ela não vai conseguir sair dessa sozinha. E o nosso querido príncipe está em outro local, também em apuros. Apuros, vamos dizer assim, né? Então, tipo, ele tá bem longe e impossibilitado de chegar perto dela. E eu estou em completo caos, eu só quero sentar e ler, e é o que eu vou fazer, mas eu preciso me alimentar, não é mesmo? Então eu tô aqui fazendo meu cafezinho, e gente, isso tá ficando um sabor. Eu achei que, assim, é um universo muito rico de informações, de personagens, assim, de história, porque eu tô achando tudo muito único. Eu senti algumas semelhanças, do tipo assim, mas aí é muita coincidência, entendeu? Tipo, eu li recentemente Alchemized, e aí eu nunca tinha lido nada que tenha necromantes e tudo mais. E aí, coincidentemente, nesse livro também tem. Que mais? Alquimistas, eu também nunca tinha ouvido falar em Alquimistas também tem. Então, tipo assim, só coincidências, porque eu nunca tinha lido nada com, então, né? E tem outros 1000 livros que tem esses tipos de personagens. Enfim, mas eu estou amando e eu vou terminar meu café agora e depois eu vou voltar a ler. Mano, não é possível. Já nem sei mais que cor que eu tô marcando as coisas. Ah. 15%. 15% do livro. Gente, não é possível isso. Vamos de atualizações e... Gente, eu não sei nem o que falar pra vocês, juro. Tá sendo um surto esse livro, um surto. Eu parei pra almoçar, né? E foi o único momento que eu me desliguei dessa história, porque senão eu não teria nem almoçado, tá? Vou ser bem sincera que eu acho que fazia muito tempo que eu não tinha uma leitura que me fizesse ficar viciada desse jeito. E posso até estar sendo um pouco... Eu acho que não, eu acho que foi mesmo. A última leitura que me viciou desse jeito foi o mesmo livro, foi o livro da mesma autora, que foi A Grisálida Dourada. E assim, eu lembro que eu devorei tanto que eu fico reassistindo o vlog pra mim lembrar de detalhes da história, porque eu acho que eu suguei aquela história tão rápido assim, que eu meio que sinto que eu não absorvi 100%, sabe? Então eu tenho muita vontade de reler. E isso é muito raro, eu querer reler livros, assim, recentes, sabe? Mas vamos lá, deixa eu falar pra vocês. Eu estou em 20%, tá? Lembrando que eu comecei hoje o dia, eu tava em 9%. Então eu li muito, tá? Eu já cheguei na parte 2 e, meu Deus, juro pra vocês, muita
coisa acontece nesse livro. Muita coisa. Gente, eu nunca li um livro que desde a primeira página a gente tem acontecimentos, tipo assim, que te façam, meu Deus, ficar chocado, sabe? Eu acho que a autora, ela quis mesmo, tipo, trazer aquele negócio que nós, leitores de fantasia, gostamos, que são ação, entendeu? Ação, acontecimentos, plots e, juro, vocês viram, eu estava em 15% do livro, eu já estava chorando, chorando, porque acontece um negócio e aquilo me pegou muito desprevenida. Eu acho que é meio que impossível ninguém se emocionar nessa parte. E eu sinto que ela vai ser uma mocinha tão foda, mas tão foda. Tipo, ela já tá demonstrando que ela é, sabe? Mas eu acho que ela vai ser muito, mas muito foda. E agora eu tô numa parte que, tipo assim, aconteceu o pior que poderia ter acontecido, né? Nas situações que eles estavam. Porque um casamento arranjado, obviamente, os dois reinos teriam que se manter em paz, certo? Mas acontece uma merda e isso já não está mais em paz. E agora ela tá numa situação que, tipo assim, ela praticamente pode estar morrendo, mas ela foi curada. E eu não sei o que vai ser daqui pra frente. Eu tô com uma sensação no coração de que eu queria muito estar lendo no livro físico, muito, mas a versão antiga não tem mais para vender e a nova que vai sair, né, pela Roku ainda não tem data de lançamento, então tem nem previsão, só sei que é para esse ano. Então, assim, eu vou sofrer muito porque eu queria muito estar fazendo marcações, gente. Eu fiz até um Reels, né? Que, tipo assim, 15% do livro eu já tinha feito, sei lá, eu quantas marcações. E eu tô sentindo falta de fazer isso no físico, porque tem vários personagens, e aí eu gosto de, tipo assim, marcar as coisas relacionadas aos personagens, e já não tem mais cor no Kindle pra isso, então eu já usei todas disponíveis, tinha até o verde novo que eu não sabia. E, gente, eu acho, assim, ai, juro, eu tô amando, amando essa leitura. Eu vou fazer nada hoje, eu só quero ler. Mas agora eu quero sentar, vou pegar meu notebook e vou fazer o resumo, porque eu sei que se eu deixar pra fazer o resumo depois, eu não vou lembrar de todos os detalhes dessa história. E eu quero muito detalhar o máximo possível, como se fosse realmente uma série. Porque eu tenho costume de fazer isso, tá, gente? Eu tenho o Notion, né? E eu fiz toda a minha biblioteca lá. A minha ideia era, toda vez que eu terminasse um livro, fazer uma resenha super detalhada da história, pra mim mesmo lembrar, sabe? Só que não é todos os livros que eu estou fazendo isso, porque tem livro que eu não gostei, ou, tipo assim, não foi tão impactante pra mim. Mas eu faço normalmente com séries. Então, por exemplo, eu estou lendo Trono, então eu estou literalmente escrevendo todos os livros, toda a história, né, do livro ali, pra mim poder lembrar, até porque são 8 livros, eu acho. E esse aqui é um doce, porque eu não fiz isso com Grisalha Dourada, e eu não lembro dos detalhes, entendeu? E eu queria muito. Então, eu vou fazer isso com esse, então agora eu vou pegar o meu notebook e vou escrever tudo que eu tô pensando. Eu tô com Peguei o bloquinho, né, do telefone e fui colocando os nomes. Coloquei até uns coraçãozinhos das cores, de tipo, o que significa cada corzinha das marcações. E fiz algumas pontuações ali, né? Mas, gente, esse livro tá muito bom, muito, muito, muito bom. Eu juro, eu queria que alguém estivesse lendo junto comigo pra poder surtar. Porque eu tô olhando aqui, porque o tablet tá aqui, tá? Porque tá incrível. E eu queria mostrar um negócio pra vocês, gente, que eu não sabia. Posso estar sendo, assim, a única nesse momento que descobriu isso, mas eu não sabia. Eu tô lendo pelo tablet, né? Porque eu quero fazer as marcações coloridas. Por enquanto tá dando certo, porque eu não sei o que acontece, gente. No meu Kindle, e é só com esse livro, toda vez que eu vou fazer as marcações, e tipo assim, eu quero fazer uma marcação pra outra página, sabe? Quando você puxa assim, ele tá travando. Ele literalmente trava e, tipo, fica ali uns 5 minutos. E aí eu tenho que esperar pacientemente ele destravar. Ou senão, tipo, eu tenho que fazer a marcação até o final da página e depois virar e puxar a marcação de novo. Enfim, né? Então eu tô lendo por aqui mesmo. E, gente, vocês já viram isso aqui? Pera aí. Vocês já viram isso? Eu vou tentar mostrar pra vocês. Tem uma função de pin. Ó. De pinzinho. Você literalmente, tipo assim, eu vou selecionar aqui fazer uma marcação, né? E aí, quando você clica,
Tá vendo que ele tá aparecendo as funções em cima? Eu vou deixar assim, vocês vão me ver escura, mas é pra vocês verem a tela, tá? Tá vendo que tem umas marcações em cima? Tem uma opção aqui, fixar. Você tem um limite de até 10 coisas pra fixar. Quando você fixa, ele aparece esse pinzinho aqui embaixo. E aí, quando você clica, gente, é literalmente o que você fixou, tipo, a página que você fixou. Então, vamos supor, como aqui tem glossário, tem mapa e tem todas essas coisas, eu fixei. Olhem que legal. E aí, tipo assim, aqui, ó, tem todas as informações, né, do mundo. Eu não precisava nem ter marcado, era só selecionar que ele fixava. Aqui tem umas luazinhas, que é importante para cada capítulo, que é de um personagem. E aqui o mapa, e dá pra você ampliar o mapa. E eu achei isso revolucionário, porque daí eu não tenho que ficar voltando, né, no capítulo lá do negócio. Então, já que eu estou sofrendo por não ter o físico, eu achei isso muito bom. Quando eu vou na parte das anotações, ele tem um negocinho aqui de filtro. Ele tem um negócio de filtro e tem um favorito aqui. E, gente, eu não sei como que favorito é isso. Eu não sei. Tipo, ele aparece todas as cores, aparece as notas, os destaques, tipo, quantia de cada coisa, sabe? Qual foi o capítulo, mas, assim, não tenho favorito, eu não sei o que que é não, porque eu já procurei e não achei. E olha que interessante, capítulo 1, eu marquei 19 coisas. Não, minto, capítulo 5, eu marquei 20. Eu vou tirar o print daqui e depois eu coloco aqui na tela pra ver quantas marcações eu fiz. Porque isso aqui é muito interessante, eu não sabia disso. Aí a gente vê quantas marcações eu fiz no total. Mas é isso, essas minhas atualizações do momento. Eu vou pegar o livro agora, porque senão eu quero continuar lendo, entendeu? E eu sei que eu não vou conseguir parar. Oiê! Vamos de atualizações por aqui. Já se passaram muitos dias desde a última vez que eu vim conversar com vocês. Então, assim, gente, surtos. É só isso que eu posso falar pra vocês, tá? Eu cheguei em 48% do livro, tá? Eu nem terminei o capítulo que eu tava lendo. Mas, meu Deus, o que que é isso? O que que tá sendo essa parte 2? Eu vou até ver aqui com vocês quantos capítulos faltam. Pra chegar na parte 3, faltam 3 capítulos. Então, terminando o 31, vão faltar 2. Tá? Que são 33 capítulos. Ai, meu Deus, calma, vamos lá. Deixa eu pensar o que eu posso contar pra vocês sem dar spoilers. A última coisa que eu comentei com vocês foi sobre eu estar chegando na parte 2, né? E ter acontecido lá aquela catástrofe que aconteceu, que acabou que os dois reinos meio que brigaram entre si, né? A partir disso, a nossa mocinha, ela passa por um momento muito delicado, muito difícil, que foi a parte que eu me emocionei, né? Eu chorei. E ela vai ter, tipo assim, o seu momento. Ai, eu não quero falar essa palavra, senão vai ser muito, muito spoiler. Vocês vão entender o que que é. Mas ela vai passar por um momento difícil e ela vai ficar afastada do reino ali dos alquimistas, né? Ela vai acaba voltando pra. Acho que é Manen que fala. É Manen? Eu acho que é. Enfim, ela vai acabar voltando pro reino dela. E ela vai ficar ali, tipo, sozinha, tudo. E o nosso querido príncipe vai deixar ela ali no cantinho dela, né, por 2 anos. Então vão se passar 2 anos. Quando eu tava tendo essa parte caótica, teve ali uma mini guerrinha, uma mini batalha. E aí acabou que o rei falece. E o príncipe vira rei agora. Então, a nossa querida princesa, né, bruxa, também, agora ela é rainha do reino todo, porque ela já era a rainha do reino dela das bruxas, então agora ela também é a rainha do reino dos alquimistas, então, consequentemente, ela é rainha do reino, pra vocês verem o quanto essa menina é poderosa. E aí, ele vai ter que acabar arcando com situações políticas, vamos dizer assim, né? E ele vai descobrir uma coisa que, gente, é uma coisa que vai definir o livro a partir deste momento, que vai começar a saga, eles buscando a solução para esse problema, tá? Eu vou falar assim enigmas, porque eu acho que é tão gostoso de descobrir sem saber o que é. E aí, eles vão ter que começar a ir atrás dessa solução. Só que para isso, ele precisa da nossa querida princesa bruxa. E ele vai ter que ir atrás dela. E aí, quando a gente chega lá, ela fala que ela tá muito triste, nananã. E que ela tá, tipo, meio que dentro do palácio, ali. E não quer contato com ninguém. E simplesmente é mentira.
essa é a cena que eu achei mais chatinha, vamos dizer assim, porque ela fica meio que insuportável, tá? Ela fica muito chata, porque ela meio que fica rebelde, sabe? Ela não quer nada com nada, e ela não quer ajudar ele, e ela não quer ajudar ninguém, ela quer, tipo, ficar sozinha na dela, sabe? Aí ela fica indo pras boates, assim, revoltada com a vida. E aí, tipo assim, ele explica pra ela tudo o que tá acontecendo, ele tem que contar pra ela tudo o que tá acontecendo. E daí, nesse meio tempo, o dragão aparece. Tipo assim, ela não tinha mostrado ele pra ninguém, ela tava escondendo ele. E aí o reino também vê o dragão e tudo mais. E aí ele fica chocado, né? Porque ele é quase atacado por um dragão. E aí ela conta que o dragão é dela. E. Ah, é, acho que eu nem contei isso pra vocês, agora que eu parei pra pensar, né? Que ali no momento que ela tá na turbulência, ela acaba meio que invocando um dragão, né? A deusa manda um dragão pra ela, pra ajudar ela ali na situação que ela tá. Então, tipo assim, ele é super piquititico, então nesses 2 anos ele já tá com 5 metros de altura, se eu não me engano. Então, ele tá relativamente grande, né? Enfim, aí a partir disso, a gente vai ter também capítulos meio que intercalados de outras duas personagens. Que é a Onyxa, enfim, era uma das acompanhantes da bruxa do castelo. É a única bruxa. Enfim, a gente vai ter a gente vai ter capítulo dela. E também da segunda em comando, que agora vira o oficial ali, né? Que comanda todos os guardas. Que é a. Esqueci o nome dela. A amiga do rei, tá? Então, elas vão acabar tendo relacionamento também. Então, a gente vai ter capítulos das duas. E a gente vai descobrir que elas tiveram ali um fervinho nesses 2 anos. Que era por isso que a segunda em comando, ela continuava vendo elas, né? Porque ela, querendo ou não, ela acabou ajudando a bruxa a ir pra esse reino das bruxas. E o príncipe meio que sabe, mas nunca falou nada. E agora que ele precisa encontrar a bruxa, ele pede ajuda. Então ele descobre que ela tava mentindo e tudo mais. Então a gente vai ter capítulo dessas duas também. E aí, a bruxa aceita ajudar ele, né? Que ele conta pra ela o verdadeiro motivo, depois de alguns dias, algumas semanas ali no reino, porque ela não queria de forma alguma ajudar. E aí eles vão em busca dessa solução pra esse problema. Mas eu tô chegando em 50%. É isso. Essas são as minhas atualizações e. Ai, eu preciso terminar esse livro. Ah, e esse final de semana tem tipo uma maratona do Maratona App e são 36 horas de maratona. Então, a minha ideia é finalizar esse aqui e, se eu conseguir, não é mesmo? Pegar a Lâmina Assassina pra ler. Então, é isso. Cara, eu tô me segurando pra não chorar. Vocês vão me ver rindo porque eu tô rindo de nervoso. Ai, que ódio. Eu simplesmente vou acabar esse vlog aqui, depois dessa atualização, porque eu não vou mais ler esse livro. Simplesmente porque eu vou botar o vídeo aqui pra vocês. O meu Kindle endoidou. E ele pegou, desde a página que eu estava grifando, eu comentei isso com vocês, que ele estava ficando esquisito. E grifou tudo, até o começo do livro, em uma única marcação. E eu perdi todas as minhas marcações. Todas. Cara, eu fiz um vídeo no Instagram que em 15% tava com mais de 100 marcações. Se em 15% tava com 100 marcações, imagina com 50% do livro. E ele simplesmente marcou tudo numa marcação só. Cara. Gente, que ódio. Que ódio, que ódio, que ódio. Eu até perdi minha fome. Aí eu tentei abrir o tablet pra ver se ele não tinha sincronizado, mas ele sincronizou. E agora eu não tenho mais nenhuma marcação. Nenhuma. Simples assim. Eu não tenho mais nenhuma. Aí ele só mantém só o que eu escrevi, sabe, de nota. Tudo porque essa bosta aqui resolveu tiltar. Dito isso, eu vou pausar essa leitura. E quando eu tiver ele no físico, eu leio tudo de novo. Simples assim. E vou fazendo todas as marcações de novo. Eu me recuso a ler de novo no Kindle e passar por essa palhaçada.
E eu tava sentindo, mano, eu tava sentindo que eu precisava desse livro físico. Aí vem essa merda e acontece isso. Ai, que ódio. Tecnologias, né? Tecnologias. É isso, gente. Vou acabar o vlog por aqui, porque agora eu já tô sem vontade nenhuma de ler. E eu tava numa parte muito boa do livro. Quer dizer, o livro inteiro tá muito bom, mas se eu ficar pensando, eu vou chorar de novo. É isso. Até o próximo vlog. Beijo e tchau.